Olá, tudo bem com você? Está preparado para mais uma viagem pela nossa história? Comigo, professor Daniel? O meu sinal na comunidade surda. Bem-vindo ao projeto Aprender Além da Escola, do Centro de Mídias e Tecnologias Educacionais da CEMED Manaus. Hoje, iremos estudar sobre o surgimento da espécie humana no continente africano e a sua expansão pelo mundo. Mitos de criação dos povos africanos. Então, vamos lá para a nossa hora de aprender. Na nossa última aula, falamos sobre a África, como o berço da humanidade, não foi? Segundo essa ideia, foi lá que surgiu a humanidade. É importante destacar que desde muito tempo atrás buscam-se explicações acerca do surgimento do homem. Ao longo da história, o homem foi tentando explicar, através da religiosidade, como ele próprio surgiu. Entre vários povos, como os africanos, os indígenas, os aborígenes, há diversas explicações sobre o surgimento do homem. Você já deve ter ouvido falar de mitologia grega ou nórdica. Zeus, o deus dos deuses da Grécia. Poseidon, o deus dos mares. Thor, o deus do trovão. E Loki, o deus da mentira e da enganação. O conjunto de mitos africanos é um pouco desconhecido da maioria das pessoas, mas hoje vamos contar alguns mitos de como o homem surgiu, a partir da visão de alguns povos africanos. Segundo os iorubás, Olorum criou o mundo, as águas e as terras, e todos os seres vivos. Animais e plantas de todos os tamanhos e cores. Aí, ele ordenou que Oxalá criasse os seres humanos. Oxalá tentou de várias formas criar o homem. Ele usou o ferro e depois a madeira, mas percebeu que eles eram rígidos demais. Tentou fazê-lo de pedra. No entanto, era muito fria. Ainda tentou fazer com água, mas ele não tomava uma forma definida. Tentou também com fogo, mas a criatura acabou se consumindo no próprio fogo. Fez um de ar, que rapidamente virou ar de novo. Acabou sentando-se na beira de um rio, triste e sem sucesso na sua tentativa de criar o homem. Nanã saiu das águas e perguntou a Oxalá o motivo de tanta tristeza. Ele contou de suas tentativas para criar o homem e que nenhuma delas tinha dado certo. Foi aí que Nanã mergulhou nas águas e trouxe das profundezas do rio um pouco de lama e entregou nas mãos de Oxalá. Nanã mergulhou novamente e trouxe mais lama. Oxalá, então, conseguiu criar o homem usando barro e percebeu que ele era flexível, capaz de mexer os olhos, os braços e as pernas. Então, Oxalá lhe soprou a vida e o homem foi criado assim. Você já ouviu falar do Rio Nilo? Um dos maiores do mundo. Ele é concorrente direto do nosso Rio Amazonas, na categoria de maior rio em extensão. Nesse trecho onde a seta está apontada, é uma região chamada de Nilo Branco, e lá habitam os Chiluques. Juok, o deus criador de tudo para os Chiluques, utilizou o barro para dar corpo aos primeiros seres humanos. Vou fazer um homem, mas para que ele possa correr, andar, vou lhe dar 2 pernas longas, semelhantes às patas dos flamingos. É preciso que o homem possa cultivar o milho. Darei a ele 2 braços, um para manejar a enxada, outro para arrancar as ervas daninhas. Para que o homem possa ver, darei a ele 2 olhos, e para que possa comer o seu milho, darei a ele uma boca. E assim, Juok criou o homem. Mas ainda faltavam algumas coisas. Então, Juok deu ao homem a língua e as orelhas, para que pudesse falar, dançar, gritar e escutar. Aí sim o homem estaria perfeito. Os Chiluques têm uma explicação do porquê que cada povo tem uma cor de pele diferente. Os homens brancos são assim porque Juok encontrou areia branca onde os criou. No Egito, usou argila do rio Nilo para dar origem aos povos dessa região. Os Chiluques, do Nilo Branco, foram feitos de terra preta. Os Macuas são um povo que vive no norte de Moçambique e Tanzânia. O seu deus supremo é chamado de Muluco. No início de tudo, Muluco, que era um ótimo semeador, fez 2 buracos na terra.
De lá saíram um homem e uma mulher. Ele gostava muito do que tinha feito, então deu aos dois todas as condições para que pudessem se instalar e sobreviver na terra. Mostrou a eles como poderiam viver sem depender dos outros. Deu-lhes terra boa e enxada para plantar, machado para conseguir madeira para construir casa e obter fogo, panelas, pratos e espigas de milho. Eles tinham tudo para que pudessem prosperar e gerar descendentes. Mas o casal desobedeceu e, em vez de construir sua casa e cultivar a terra, os dois comeram milho cru. Quebraram os pratos, jogaram lixo nas panelas e foram viver no meio do mato. Como punição, tudo que tinha sido dado ao casal humano foi para o primeiro macaco e a primeira macaca. Ferramentas, terra, milho, e ao contrário do casal humano, o casal de macacos trabalhou. Então, Muluco tirou os rabos do macaco e colocou nos humanos, e disse aos macacos: sejam homens, e aos humanos, sejam macacos. E assim foi feito. Para o povo Maasai, o universo sempre existiu. Ngai é o Deus criador do mundo. No início de tudo, havia apenas um homem chamado Kintu. Em um belo dia, a filha do céu se apaixonou por Kintu e convenceu seu pai a aceitar o casamento. Kintu foi chamado até o céu. Lá, ele foi desafiado por Gai para poder casar com a filha do céu e, no final, venceu uma série de provas. Além de poder casar com a filha do céu, Kintu, como prêmio por sua bravura, voltou à terra levando animais e plantas como dote. Porém, Gai disse ao casal que eles estavam proibidos de voltar ao céu. Mas, antes de chegar à terra, Kintu percebeu que tinha esquecido dos grãos para alimentar as aves. A filha do céu pediu para que ele não voltasse, mas ele, teimoso, voltou. Um dos filhos de Gai, a Morte, que não soube do casamento e estava por fora dos últimos acontecimentos, deu de cara com Kintu. Quando ele entrou no céu para buscar os grãos, a Morte ficou furiosa e acabou descendo à terra com ele e por lá ficou. Todos os filhos que nasceram do casamento entre Kintu e a filha do céu foram mortos. Gai enviou outro filho para espantar a Morte, mas ela, sempre muito esperta, não se deixava vencer. E foi aí que a vida e a morte começaram. Uma das versões para a criação do homem segundo os povos Fon e Ewe diz que Nanamburuku, com a ajuda das serpentes Aiduedo e Dangbala, foi quem criou o mundo e deu vida aos animais, à flora e aos minerais. Após criar o mundo, Nanã deu origem a gêmeos, a quem batizou de Mau e Lisa, e deu a eles a tarefa de criar o homem e povoar a terra. Mau é o princípio feminino, a fertilidade, a suavidade, a compreensão, a ponderação, a reconciliação e o perdão. Lisa é o princípio masculino, o julgador, a impaciência, a força cósmica que castiga os homens errados e corrige, e a seriedade. Dessa forma, com a criação de Mau e Lisa, Nanã criou o equilíbrio no mundo e aos seres vivos. Ele está sempre atento para que as leis de Mau sejam cumpridas. Nanã percebeu que Mau não conseguia mudar o gênio do irmão Lisa, que castigava sem antes observar direito, e então resolveu separá-los. Enviou Mau para a lua, para ser a luz que iluminaria a terra no período noturno, suavizar os sofrimentos dos seres e projetar a fé e o amor sobre o planeta. Enviou Lisa ao sol, para que esse pudesse ver com mais clareza os erros dos homens e julgasse bem antes de castigá-los. Nanã ordenou também que Lisa, uma vez por ano, deveria andar na terra para conviver com os homens e conhecer de perto suas necessidades, ajudando-os e corrigindo-os. Com essas andanças pela terra, Lisa deixou aqui alguns descendentes que se tornaram divinizados. Antes que essa separação se concretizasse, Mau e Lisa chamaram seus filhos e os enviaram à terra como os primeiros habitantes, e para que esses os ajudassem a governar a terra. Por isso deram a cada um uma atribuição.
O povo Ewe tem em Nanã-Burucu sua grande mãe, que rege as leis e a vida na terra. Para eles, o homem também surgiu do barro. Só que as pessoas boas eram feitas de argila boa e as más com argila ruim. E aí, gostou de conhecer esses mitos de criação desses povos africanos? Uma pena não ter mais tempo para lhe contar mais sobre eles, pois tem muito mais coisas interessantes. Agora vamos testar nossos conhecimentos. Acompanhe comigo a hora da atividade. Vamos à atividade 1. Desde muito tempo atrás, buscam-se explicações acerca do surgimento do homem. Entre vários povos, há diversas tentativas de explicar o surgimento do homem. Alguns deles citam um material em comum usado para dar origem ao homem. Assinale a alternativa que indica o material natural utilizado. Alternativa A, alumínio. Alternativa B, barro. Alternativa C, cal. E alternativa D, diamante. Eu tenho certeza de que essa você vai acertar de primeira. A alternativa correta é a letra B, barro. Barro é o material natural utilizado, bastante comum entre esses mitos de criação que dizem que foi a partir do barro que o homem surgiu. Vamos à atividade 2. O conjunto de mitos africanos é um pouco desconhecido da maioria. Muitas outras mitologias acabaram se tornando mais conhecidas. Assinale a alternativa incorreta acerca das divindades mitológicas africanas estudadas na aula de hoje. Alternativa A, Nanã-Burucu. Alternativa B, Oxalá. Alternativa C, Tupã. E alternativa D, Ngai. E aí, apenas uma dessas alternativas não foi falada na aula de hoje, ou seja, não é de uma divindade mitológica africana. Qual seria essa alternativa? A resposta certa é a letra C, Tupã. Só lembrando, Tupã é uma divindade mitológica indígena brasileira, não africana, certo? Vamos à atividade 3. Os macuas acreditam que Muluco deu origem ao homem e à mulher e lhes deu tudo o que precisariam para que pudessem viver na terra e não depender de ninguém além de si próprios. Contudo, Muluco acabou castigando-os por terem cometido uma falta grave. Assinale a alternativa que indica o motivo do castigo aos primeiros seres humanos. Alternativa A, eles desobedeceram a Muluco. Alternativa B, eles trabalharam, construíram suas casas e plantavam seus alimentos. Alternativa C, Muluco nunca gostou deles desde a criação. Alternativa D, os macacos não gostavam dos homens. E aí, tenho certeza de que essa está bem fácil, afinal você prestou atenção na história dos macuas, certo? A alternativa correta é a letra A. Foi esse o motivo do castigo aos primeiros seres humanos, porque eles desobedeceram a Muluco. Muito bem. Agora vamos lembrar um pouco do que vimos na aula de hoje. Chegou a hora da revisão. Na nossa aula de hoje falamos sobre o surgimento da espécie humana no continente africano e sua expansão pelo mundo, mitos de criação dos povos africanos. A diversidade de formas como esses povos contam a sua história é fantástica. Os iorubás foram criados por Oxalá, que quase desistia, pois tentou de várias formas, mas com ajuda especial, em um bocado de lama, moldou o barro e o homem surgiu. Os Chiluques dizem também que Juok os criou do barro, usou areia branca, argila e terra preta para fazer surgir uma diversidade de homens de todas as cores e povos. Aos poucos, foi moldando, colocando as pernas, braços, olhos, boca, orelha e língua. De acordo com os macuas, Muluco criou o homem e a mulher a partir de 2 buracos bem semeados por ele. Deu a eles tudo o que precisavam, mas eles foram bem desobedientes e acabaram perdendo os bens que tinham obtido para os macacos, que se tornaram os primeiros homens, enquanto os homens se tornariam macacos. Os Maçais tiveram Ngai como criador. Havia além dele apenas um homem. Esse homem acabou se casando com a filha do céu, e deles surgiram os demais homens.
mas na aventura desse homem ao céu, a morte acabou acompanhando e desde lá, vida e morte existem na Terra. Entre os Fon e Eué, Nanã-Burucu, com a ajuda de serpentes, criou o mundo e deu vida aos animais, à flora e aos minerais. O homem também surgiu do barro, só que as pessoas boas eram feitas de argila boa e as más com argila ruim. Nanã deu origem aos gêmeos e lhes deu a tarefa de criar um homem e povoar a terra. Eu, pessoalmente, acho incrível esses mitos. Eu espero que você tenha gostado desses e que tenha ficado curioso para saber mais. Infelizmente, tem muita gente que ouve esses mitos e condena. Dizem que não é verdade, que isso é tudo invenção, querem impor o seu jeito de ver o mundo e como surgiu o homem. Independente do que cada um acha, o importante mesmo é respeitarmos todas as formas de ver o mundo. É sempre bom exercitar o respeito ao próximo. E o melhor de tudo, conhecer o outro e as suas formas de ver o mundo. Por isso que eu sempre digo que essa história não acaba aqui. Conhecer os outros povos é algo fantástico e enriquecedor. É nesse conhecer o outro que nós crescemos enquanto seres humanos. Afinal, é muito bom conhecer a nossa história. Aguardo você na próxima aula. Um grande abraço. Tchau, tchau.